aqui novamente para apresentar as minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje eu vou tratar de 3 figuras de linguagem. A primeira delas é a literação, que é uma figura de som. Conforme a gente fez no vídeo anterior, neste vídeo, nós apresentamos as figuras de linguagem. Os 3 tipos de figuras de linguagem, né? As figuras de som, são as figuras sonoras, as figuras de palavras e as figuras de construção. Então, como são muitas figuras, fica um vídeo muito longo, nós resolvemos ir fazendo aos poucos. Então, hoje vamos tratar de 3 dessas figuras de linguagem. Uma figura de som, uma figura de construção e outra figura de palavra ou figura semântica. Então vamos começar pela aliteração. A aliteração, ela é uma figura de linguagem na qual a repetição das mesmas sonoridades possui a intenção de criar um efeito sonoro significativo para o leitor. É um recurso estilístico utilizado no nível dos sons das palavras, das estruturas sintáticas ou dos significados para dar maior valor expressivo à linguagem. Quando nós estudamos o vídeo anterior, nós falamos, que figuras de linguagem elas são usadas para dar uma maior expressividade ao texto. E é exatamente isso que acontece com cada uma dessas figuras especificamente. Então, para ficar uma coisa mais clara, a aliteração é a repetição de consoantes dentro de uma frase, dentro de um verso, principalmente de verso, que a literação, que é essa figura de som, ela é usada mais na poesia, porque através dessa repetição de fonemas acontece o ritmo do texto, né? Então é uma figura de som que produz um ritmo musical. Esse ritmo musical ele foi muito comum entre os simbolistas, né? Os simbolistas gostavam muito de usar as aliterações, que é essa repetição dos fonemas consonantais, e das assonâncias, que é a repetição dos fonemas vocálicos. Eu trouxe 2 exemplos para mostrar como que acontece a aliteração e assim todo mundo poder entender. Eu trouxe o texto A Onda, que é um texto de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um poeta nordestino, lá de Pernambuco, e muito importante, né? Escreveu vários livros, né? De poesia, escreveu crítica, enfim, foi um grande poeta brasileiro. E ele escreveu esse texto, A Onda. Então vocês observem como que a repetição de determinado fonema, de determinada consoante, provoca o ritmo aqui no texto. Então, a onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda. Aonde? Aonde? A onda, a onda. Então vejam que há uma repetição de quê? Do fonema consonantal D. Observe que é uma sequência
da repetição, né? Uma sequência desse fonema consonantal D. Todas as palavras, você pode verificar, todas trazem o fonema D. Então, isso caracteriza a aliteração. É a repetição de fonemas consonantais, ou seja, repetição de consoantes no verso. O outro texto é famoso, né, porque ele é um texto de um autor simbolista, o maior autor simbolista, que é o Cruz e Souza, o Cisne Negro, né? Talvez o mais importante escritor negro da época, né? Da época em que ainda havia escravidão. Ele já era uma voz importante dentro da nossa literatura. Sofreu preconceitos, né, como era natural naquela época, mas deixou uma obra fundamental para a nossa literatura. E o trecho que eu apresento aqui é um trecho do texto Violões que Choram. Vejam a repetição de fonemas, principalmente nessa estrofe aqui, ó. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vortes velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa, e vibra e se contorce no ar convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa, sob a febril agitação de um pulso. Então vejam aqui a repetição do fonema V. Isso aqui é que produz a aliteração. Veja que tem um ritmo provocado pela repetição do fonema V, fonema consonantal V. Isso é que é a aliteração. E paralelo aqui à aliteração, também são usadas repetições de vogais, que também produz uma outra figura chamada assonância. Então, a aliteração e a assonância são figuras de som, são figuras sonoras, musicais, né? Extremamente importante para a poesia rítmica do simbolismo. A outra figura de linguagem é o pleonasmo. O pleonasmo, que na verdade é uma figura de construção. O que caracteriza o pleonasmo? O que é o pleonasmo? O pleonasmo, na verdade, é também chamado de redundância. Redundância. E o que seria redundância? Redundância é quando algo se repete. E nesse caso aqui, a figura de linguagem, o pleonasmo, é uma repetição de uma mesma ideia praticamente. É muito utilizada na literatura para reforçar determinadas ideias. Então, o pleonasmo é uma figura, como a gente já viu, é uma figura de construção, portanto, uma figura de linguagem, que se caracteriza basicamente pelo emprego de palavras que produzem redundância, ou seja, palavras que se repetem, seu próprio sentido. O pleonasmo, pela repetição de um termo já expresso, de uma ideia já sugerida, que tem a finalidade de enfatizar a mensagem ou torná-la clara e compreensiva. Então, o pleonasmo literário
que é o que a gente estuda, porque o contrário do pleonasmo literário é o pleonasmo vicioso, que a gente deve evitar. O pleonasmo literário ele tem essa função, né, de tornar mais clara e compreensível a mensagem de um texto. É importante a gente verificar isso, porque o contraponto do pleonasmo literário, como já falei, é o pleonasmo vicioso. Qual é o pleonasmo vicioso que a gente tem que evitar? É a história do subir para cima, descer para baixo, sair para fora, cair uma queda, etc. Que são pleonasmos viciosos. E nesse caso é tratado como um vício de linguagem e, portanto, deve ser evitado. Já o pleonasmo literário ele tem a ideia do reforço à linguagem. Ele quer tornar a linguagem mais clara, ele quer tornar a linguagem mais explícita. Daí ser importante usar o pleonasmo literário. Vamos ver aqui dois exemplos. Eu estou trazendo exemplos da literatura porque é na literatura que a gente encontra em abundância as figuras de linguagem. Primeiro, um texto do Vinícius de Moraes. Do Vinícius de Moraes, que é um trecho, um quarteto do soneto da fidelidade, né? O soneto da fidelidade todinho, ele é assim, né? De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Aí vem esse verso aqui, né? Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Então, para mim interessa, para nós aqui interessa, esse verso aqui, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Onde é que está o pleonasmo? Está aqui, ó. Ri, e riso. O que aconteceu? Isso aqui a gente chama de redundância. É uma repetição da ideia anterior. Então aqui eu tenho ri e tenho riso. São praticamente a mesma ideia. Então isso é que a gente trata como redundância, repetição da ideia. Então aqui fica claro que essa figura de linguagem presente nesse verso do Vinícius de Moraes é um pleonasmo. Outro exemplo a gente encontra no poema Mar Português de Fernando Pessoa. Tem aqui a foto, né? A foto de Fernando Pessoa, né? E Fernando Pessoa, grande poeta português, né? E esse trecho aqui é do livro Mensagem, que é assim uma das obras muito conhecidas do Fernando Pessoa. Mas eu estou trazendo esses dois versos aqui. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Mar, nós temos aqui mar salgado, né, salgado, e lá na frente nós temos a palavra sal, ou seja, o mar a gente já sabe, né, que é salgado, né? Então não haveria, vamos dizer assim, numa linguagem talvez informal, não haveria necessidade disso. Acontece que aqui é um poema, então o poeta ele tem todas as liberdades para utilizar essas imagens. Na verdade, isso aqui é uma imagem. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, isso aqui, essa repetição
dessa ideia, com o objetivo de reforçar essa mensagem, torná-la mais clara, que a gente chama de pleonasmo. A outra figura é a metáfora, que é uma figura de palavra, também conhecida como figura de semântica. As figuras de palavras são aquelas figuras em que as palavras, há um desvio do sentido dessas palavras. Então, o que seria uma metáfora? A metáfora nós já sabemos, uma figura de linguagem, é uma figura de palavra. Ela consiste numa comparação implícita entre dois elementos que apresentam uma ou mais características em comum, sem que essa característica esteja salientada. Quando a gente fala aqui comparação implícita, quer dizer que o elemento que vai fazer a comparação, ele não aparece. Por isso, é uma comparação implícita. Sempre que a gente vê uma metáfora, a gente vai ter que comparar o sentido de duas palavras que são usadas. É uma espécie de analogia. A gente faz uma analogia entre o sentido de duas palavras para poder utilizar a figura. A gente tem que pegar algumas características de uma palavra lá no sentido denotativo e trazer para o sentido conotativo e aplicar no verso, na poesia. Assim, essa comparação ela é feita de modo subentendido, não havendo também um termo comparativo explícito, ou seja, o elemento comparativo ele fica implícito. Por quê? Se houver o elemento comparativo, aí deixa de ser metáfora e passa a ser uma outra figura com o nome de comparação. Vamos ver aqui, eu trouxe dois exemplos para a gente ver. Eu trouxe o exemplo de Camões. Então nós vamos pegar aqui, né, o poema do Camões. Esse aqui é um soneto. Eu trouxe apenas as duas primeiras quadras. Nós precisaríamos apenas da primeira para mostrar, porque na verdade esse soneto ele é todo uma metáfora e uma antítese. São duas figuras que prevalecem nesse poema: antítese, paradoxo e principalmente metáfora. Então, logo aqui no primeiro verso, ele diz assim: amor é fogo. Amor é fogo que arde. Amor é fogo que arde. Amor é ferida. Amor é um contentamento descontente. Amor é dor. Amor é um não querer. Amor é um andar solitário entre a gente. Amor é nunca contentar-se de contente. Amor é um cuidar que se ganha e se perder. Então, eu chamando a atenção de vocês que logo no primeiro verso, ele pega a palavra amor e a palavra fogo. Então, tem características, por exemplo, no fogo, que vai ser aplicada na palavra amor. Então, isso é que faz a metáfora. Porque poderia o poeta ter dito assim: amor é como fogo. Mas aí ele não usou, ele optou por não usar o como, que é a comparação, é o termo comparativo, né? O como é o termo comparativo. Então, esse termo comparativo ele fica implícito, oculto. Aí caracteriza a metáfora. Então, quando diz que o amor é fogo, não é que, né, de fato o amor seja um fogo, como a gente entende que seja um fogo. Mas é que a palavra fogo tem algumas características que estão relacionadas ao amor. E qualquer um pode saber, poderia dizer, pegar quente, caliente, né, etc. Uma coisa assim, uma característica ardente, né?
do fogo para caracterizar o amor. Isso é metáfora. A ideia da metáfora é exatamente essa, é uma comparação em que não há o elemento comparativo, mas há dois termos, duas palavras, duas ideias que entram nessa analogia. O outro exemplo, nós já até vimos no vídeo anterior, quando eu falava das figuras de linguagem, eu utilizei esse verso do Fernando Pessoa, porque aqui tem uma metáfora que eu acho uma das metáforas mais bem feitas da língua portuguesa. Ele pega a expressão comboio de cordas e pega a expressão coração. Vejam que sempre tem duas palavras, duas expressões para ver a relação entre as duas. Então, você imaginar que o coração tem aquelas veias, as artérias, né? E aí ele vai usar a expressão comboio de cordas, né? Como se ele estivesse chamando as veias e as artérias de comboio de cordas. O coração é um comboio de corda, é como um comboio de cordas. Então isso aqui é uma metáfora perfeita estabelecida por esse grande poeta Fernando Pessoa. Vocês viram como é simples a gente identificar essas figuras de linguagem? Às vezes, como eu já falei, a gente até sabe, né? Só não sabe o nome dessas figuras. Então ficou claro aqui nesse vídeo as três figuras que eu quis apresentar, muito importantes, né, no estudo da literatura, da poesia, né, para a gente poder compreender o sentido que os textos têm, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado essas ideias para pensar melhor. Até próximo vídeo.